voltaria a fazer o mesmo. Ponto final. Porém, houve algumas coisas e na vida todos aprendemos. E eu, naturalmente, que aprendi algumas coisas. E tenho muitas para aprender. Mas um gestor de dinheiros públicos não acha que enfim, um erro de percurso alegar que houve gastos imprevistos? Um gestor não tem de prever gastos imprevistos? Naturalmente que o Costa, como jornalista, tem que fazer essas perguntas. Obviamente isso eu entendo. Mas a questão é, primeiro, nós recebemos as festas do Bodo já com o nosso andamento em termos de empresa, em termos de orçamento, perfeitamente definido. De seguida, ficámos com as festas na sua plenitude. Desde o fogo de artifício, à iluminação de rua, ao prego na madeira, ao grande artista. Nós ficámos com tudo. E tudo foi centralizado na empresa municipal, todos os custos. Todos, em absoluto. E o senhor na altura garantiu que não haveria qualquer derrapagem? Não, o garantir não é assim tanto, não é? O que nós... Foi demasiado otimista. Exatamente. E sou otimista por natureza. E entendo que tudo aquilo que se fez foi para o bem do concelho, do município e de toda a lógica empresarial do nosso concelho, porque isto aí, diga o que disserem, venha quem vier. Sem dúvida nenhuma que potenciamos muita coisa aqui na nossa cidade. Onde é que se precipitou? Na apresentação do relatório? Não, exatamente. Perfeito. Antes de eu dizer, já o disse. Sem dúvida nenhuma. Perfeito. Eu assumo um erro no meio disto tudo. Mas também assumo muitas virtudes. Porque dir-lhe-ei que tudo aquilo que se fez em termos de contratação das atividades para as festas do Bodo, desde o grande artista até aos gaiteiros, foi tudo esmiuçado. Porque temos que ver quanto é que custou e quanto é que custava se não fosse dessa forma. Ok? Naturalmente que vocês não têm acesso a tudo, os elementos todos. Disponibilize-me a tudo. Tanto me disponibilizo que disponibilizei para a auditoria. Dei-lhes tudo. Tudo em absoluto. E concluiu-se aquilo que muitos gostavam que não se concluísse. Que era que houve aqui algo para além daquilo que é legal, para além daquilo que é normal. Aproveitamento próprio. Exatamente. Que houvesse aqui um desvio em aproveitamento próprio ou de outras pessoas. Verificou-se que não. Que não em absoluto. Em absoluto mesmo, não é? E isso é fundamental. Para além de tudo, o que mais me importa no meio disto tudo é a minha idoneidade. É a minha característica como pessoa, como jovem, que ainda tem que percorrer muito neste caminho até na vida. E sem dúvida nenhuma que eu sou ambicioso. Naturalmente. Não sou ganancioso. Porque a ambição de ganância vai uma distância fantástica, enormíssima. Ok? Sou ambicioso, quero fazer muito, quero fazer mais. Mas tem que ter a noção que está a gerir dinheiros públicos e que quando as coisas não correm bem, geram este tipo de controvérsia. Costa, há aqui uma questão que é, e depois no tempo próprio eu irei falar sobre isto. É a primeira vez que eu estou a falar para um órgão de comunicação social depois desta questão toda. É a primeira vez. E estamos aqui, já é 1h30 da manhã. É? E é a primeira vez que eu estou a falar sobre isto, porque já tenho elementos de auditoria. E antes disso eu não iria falar, não fazia sentido, porque era a minha palavra para dizer sobre algo. Ok, ele está a falar porque tem que se defender. Sente que tem sido um alvo a bater de parte de alguma opinião pública? Não, ou de alguns setores? Isto há aqui aqueles que se julgam que são os opinion makers. Mas há outra sociedade. Eu também falo com ela. Bebo uns copos com os amigos. Vou aqui, vou ali. E ouço muita coisa. Ainda hoje estava ali num barzinho que é o Capital e havia umas coisas interessantes. Isto não é como tudo dizem, não é? A sua imagem não sai denegrida deste processo? A minha opinião, sinceramente, há aqueles que gostam de mim e que não sai. Há aqueles que não gostam. E só é assim quem faz trabalho, quem mostra, quem se apresenta, quem vai à frente, quem dá a cara, não é? E eu faço, assumo os riscos, não fico atrás na resguarda, não estou ali quietinho, parado, porque pode chover balas. Não, vamos em frente, temos que criar, que fazer coisas.
Eu sempre fui assim, desde sempre, desde o meu tempo de estudante, liderei associações juvenis, liderei associações de estudantes, andei sempre... É um homem que gosta de desafios e que não vira a cara à luta, em absoluto. E quando assumiu a coordenação das festas do Bodo era de facto para que o Conselho saísse engrandecido. Exatamente. Mas há, portanto, a questão das contas e o orçamento que não foi o previsto. Sem dúvida. E depois eu desviei a conversa daquilo que estava a dizer há pouco e volto atrás um bocadinho, que é, cometi um erro no meio deste processo todo, que foi apresentar um relatório de contas das festas do Bodo 15 dias depois das festas acabarem. Assumo na plenitude que foi um erro. Ok? Porque havia coisas que ainda não estavam verdadeiramente fechadas. E nós não deveríamos ter feito isso. Ok? Aguardar, esperar, ok? E, como eu disse há pouco, não gosto de usar esta palavra da pressão, mas aquela necessidade de saber, porque mexeu tanto, fez tanto alarido, movimentou tanta coisa que precisávamos de saber. E nesse espaço pouco de tempo, nunca se deveria ter feito isso. Porque depois há despesas inerentes às próprias festas, da operacionalidade, que elas próprias, eu assumo isto, que me fogem da mão. Quem me viu andar aí, eu estava no terreno, não estava no escritório, sentadinho, eu andava no terreno a trabalhar, não é? Fiquei bronzeado, uma corzinha interessante. As pessoas não põem em causa o seu trabalho, põem em causa as contas finais do evento. O que eu quero dizer com isto é que houve questões operacionais que depois fogem, e não só, muito equipamento que foi adquirido, que vai perdurar para os próximos anos e que foram inseridos nas contas deste ano. Despesas financeiras, não é? Que não estavam no relatório anterior, naquele relatório primeiro das festas do Bodo, despesas financeiras que só depois a apurar os resultados da empresa em si é que são apurados, que são despesas financeiras com as próprias festas do Bodo, porque nós a empresa municipal iniciou as festas do Bodo sem dinheiro. Está a perceber? E fomos avançar e tivemos que ir à banca para pagar artistas, para pagar arrendamentos. Então temos custos financeiros disso. Os salários das pessoas da empresa, o meu inclusive, os salários da empresa têm uma percentagem de imputação às festas do outro. Trabalhamos para elas, temos que imputar. Há aqui despesas inerentes que não estavam nesse. E depois a questão dos 300 mil euros não é realidade. Em relação aos pagamentos de serviços que... ok, mas só dizer isto, sim. Relativamente aos 300 mil, não é 300 mil euros, porque quando nós apresentámos o primeiro relatório, cerca de 100 mil euros de prejuízo, não tinha o NODI, nem tinha RTP, não tinha algumas despesas, coisas que gravitavam à volta do Bodo, ok? Que não era efetivamente o Bodo. Porque nós também já fizemos outras atividades. Foram programas de lançamento, de promoção ao Bodo. Exatamente. Mas a RTP não era só do Bodo, era o Conselho em si. Era o Conselho na sua plenitude. Claro que eu, junto à RTP, fiz pressão para que colasse ali o mais próximo possível ao Bodo, para aproveitar a alavanca da televisão, não é? E agora, quando nós apresentámos as contas, incluíram tudo isso.